assistente social, justamente para esses casos. O trabalhador chega, desempregado, não tem noção, questão de INSS. Então, uma grande função da assistência social é lutar pelos direitos, tá? Direcionar o trabalhador para os direitos desse trabalhador no tocante à saúde do trabalhador. Médico do trabalho não poderia deixar de ter, tá? O trabalhador, quando chega no centro, primeiro passa pela enfermagem. A enfermagem vai fazer um examezinho chamado anamnese ocupacional, que não é bem um exame. É um exame mais teórico, consistindo de uma série de entrevistas, série de perguntas que visa trazer o que veio, o que aquele trabalhador já passou, para ver se o que ele já passou tem a ver com a doença atual que ele está apresentando. A partir do momento que se chega na anamnese que essa enfermidade pode ser relacionada ao trabalho, então é encaminhado para o médico do trabalho. Se vê se essa enfermidade não tem nada a ver com o trabalho, então encaminha-se esse trabalhador para a rede, tá certo? Para tratamento normal. Médico do trabalho, psicólogo, para trabalhar justamente a parte psicológica, lembrando da aula passada. A aula passada tratou de transtornos mentais relacionados ao trabalho, está crescendo muito a notificação compulsória, tá certo? Agravos relacionados a transtornos mentais, a problemas psicológicos relacionados ao trabalho, depressão, entre outras coisas, estresse, está crescendo muito. E hoje nos centros existe muita procura de trabalhadores com problemas de depressão, problemas psicológicos, síndrome de burnout, né, de burnout, ou burnout, que grosseiramente falando, né, pelo estudo da burnout, eu creio que vocês fizeram uma pesquisa, que foi a atividade passada. Então, burn quer dizer queimando, tá? E out, de dentro para fora, ou por dentro, tá certo? Para dentro. Então, isso traduz a questão tem o nome também de síndrome do cansaço psicológico, né? Do cansaço físico psicológico, que acontece muito com médico, enfermeiro, profissionais de educação. Então, isso tem muito a ver e tem ocorrido muito dentro dos centros de referência à saúde do trabalhador. O pessoal vem muito procurando os centros por conta desses transtornos, que eu até falei que ele, em 2007, foi o terceiro de maior notificação compulsória. E voltando aí para o slide, você tem aí né? Pensava que você estava de fora disso. Os centros de referência de saúde do trabalhador também tem técnico em segurança do trabalho. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Né? É uma boa notícia ou uma má notícia? No meu ponto de vista, é uma boa notícia, porque isso aí é o quê? É uma abertura de mercado de trabalho, que o técnico em segurança do trabalho, em local que tem Sereste, ele também tem espaço, tá? Ah, professor, qual é a função do técnico de segurança num Sereste? Geralmente o técnico ele trabalha com orientação ao trabalhador, o trabalhador chega com dúvida quanto a acidente, a questão de orientação para preenchimento de CAT, se precisar ir numa empresa para fazer uma inspeção, geralmente vai o técnico, o engenheiro de segurança do trabalho. Aí nesses profissionais não está o engenheiro, mas tem centros de referência que tem engenheiros de segurança do trabalho, tá? Tem centros que tem, mas na maioria dos centros ele tem técnico em segurança, justamente para dar esse suprimento. Trabalham, fazem parte das pesquisas, né? Trabalham fazendo pesquisas no que diz respeito à saúde do trabalhador. Aí mais uma versão do técnico em segurança do trabalho, né? Para quem não conhecia, não sabia que o técnico fazia parte do Sereste, está aí para você. E também o auxiliar de enfermagem, que desta feita é substituído pelo técnico de enfermagem do trabalho, tá? Os objetivos do Sereste: capacitar a rede para identificar possível demanda, oferecer suporte técnico especializado, é justamente esse pessoal, esses profissionais que vocês viram aí, que vão dar o suporte técnico necessário, desenvolver ações em parceria com a vigilância sanitária. Hoje, a maioria dos centros, ele tem a função de vigilância e saúde do trabalhador. O centro, ele serve também como um apoio, tá? O Ministério do Trabalho e outros órgãos fiscalizadores. Mas ainda não chegaram, né, na maioria dos centros, tá? Se não me falha a memória, o primeiro a receber foi Salvador. O pessoal do Sereste de Salvador já está recebendo a carteira de inspetor,
tá? Em vigilância e saúde do trabalhador. Há uma certa discrepância nisso aí, porque a vigilância sanitária, ela bota muita impasse para que o pessoal dos Serestes não tenham poder de polícia, que é justamente o poder de fiscalização. Mas alguns centros já vêm conseguindo. E há uma tendência de, por jurisprudência, todo o centro ter a carteira de fiscal de inspetor do trabalho. Tá certo? Então, com essa carteira, o Sereste, o técnico de segurança do Sereste, o enfermeiro do trabalho do Sereste, ele vai ter acesso a qualquer estabelecimento dentro do seu, tá? Isso é bom estabelecer, dentro do seu ciclo de ação, ou seja, se for em Jaboatão, aí vai cidades que fazem parte ao Sereste de Jaboatão. Então, ele só pode fiscalizar, tá certo? Mediante denúncias e se a pessoa estiver dentro do ciclo de ação do Centro de Referência em Tese. Então, desenvolver ações em parcerias com a Vigilância Sanitária. Ainda objetivos: participar de ações integradas com outros setores e instituições, tá? Ministério do Trabalho, a própria Vigilância Sanitária, a Anvisa, e entre outros órgãos. Subsidiar a formulação de políticas públicas. Lógico que essas políticas públicas no tocante à saúde do trabalhador. Estabelecer relações de referência e contra-referência. O que é isso? Referência é quando eu recebo o trabalhador, tá certo? É porque eu sou um centro de referência, então mandaram para mim o trabalhador, eu estou tendo relação de referência. E contra-referência é quando eu mando ele de volta para um especialista. Por exemplo, o trabalhador apresentou problemas pulmonares, então eu mando ele de volta para um especialista, um pneumologista, para tratar e investigar melhor. E após esse tratamento ele volta de novo para o centro. Então isso aí é que eu chamo relações de referência e contra-referência. Voltando para o slide lá, Billy. Apoiar a organização e a estruturação de assistência de média e alta complexidade relacionadas aos acidentes e agravos de notificação. Aí vem os agravos, tá? Só para a gente concluir essa parte de saúde do trabalhador. Quais são os agravos de notificação obrigatória, tá? Compulsória é obrigatório. Chegou nos Serestes, tá? Chegou nos SESTES, que é o Centro Estadual, chegou nos Serestes, tem que ser notificado e informado ao SINAM, que é o Sistema Nacional de Informação de Notificação Compulsória, tá certo? Esse sistema ele é abastecido diariamente. Por exemplo, existem agravos de notificação sem ser de saúde do trabalhador. Vou dar um exemplo. A dengue, quando aparece algum caso de dengue, leptospirose, tá? Sarampo e outras doenças que são de notificação obrigatória. Mas dentro de saúde do trabalhador, os agravos são acidentes de trabalho, tanto seja ele fatal, com mutilações, com exposição a material biológico, tá certo? Então, acidente com material biológico também é obrigatório a notificação. Acidentes de trabalho com crianças e adolescentes é obrigatória a notificação. Ou seja, todos os acidentes de trabalho, tá certo? Em sua maioria, eles são obrigatórios, são de notificação compulsória obrigatória. Além do CAT, tem que ser feita a notificação compulsória. Lógico que se chegar aos centros, tá certo? Na verdade, os próprios PSFs, USFs, hospitais que recebem deveriam fazer essa notificação também. Dermatoses ocupacionais, nós já vimos, né? Já estudamos sobre dermatoses ocupacionais. Dermatose ocupacional foi um assunto tratado logo na segunda ou terceira aula, tá? De saúde ocupacional. Ela é de notificação obrigatória. Mais agravos, pneumoconiose, aí entra aí a silicose, a asbestose, a baritose, todas essas doenças aí pulmonares causadas por exposição à poeira, seja ela mineral ou vegetal, elas são de notificação obrigatória, que nós chamamos de pneumoconioses, tá? Intoxicações exógenas. Geralmente as intoxicações exógenas se dão por agrotóxicos ou outros produtos químicos. Quando há essas intoxicações, a notificação também é obrigatória. Lerdorte, olha ela aí, também foi
alvo de uma aula nossa, tá? Ergonomia e noções de Ler-Dort, lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Elas são de notificações compulsórias, tá?